Oi pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai ver o segundo método para resolver sistemas de EDOs, certo? Esse método ele resolve sistemas de equações diferenciais ordinárias homogêneas, certo? Lembrando, do lado direito a gente tem uma função identicamente nula. Então a gente tem um sistema aqui, dx dt igual a x mais 3y, dy dt igual a 5x mais 3y. Onde as funções incógnitas x e t dependem da mesma variável independente t. Relembrando, esse método ele só vai se aplicar para sistemas lineares de primeira ordem homogêneos. Ou seja, a gente só pode ter a derivada primeira das funções incógnitas e do lado direito vai ser sempre zero, A gente não vai ter nenhuma função ou constante ou que dependa de t, certo? Então, a gente vai resolver ele usando a notação matricial, porque a gente vai usar o método de autovalores e autovetores para resolver. Então, a ideia é reescrever o sistema dessa forma aqui, x' igual a ax, onde x' vai ser um vetor coluna formado pelas derivadas das funções incógnitas, derivada primeira. X é o vetor coluna formado pelas funções incógnitas e A vai ser a matriz de coeficientes, das constantes que multiplicam as funções incógnitas. Então, é dessa forma que vai ficar o nosso sisteminha. E para o exemplo dado ali no começo, no primeiro slide, a gente vai ter o vetor coluna x', vetor coluna x, e a matriz A, a matriz de coeficientes, vai ser dada dessa forma. Porque quando eu fizer aqui linha vezes coluna, eu retorno para o sistema original, para o sistema escrito naquela forma usual, certo? Então, nosso sisteminha é x' igual a essa matriz vezes x. E esse vai ser sempre o primeiro passo desse método. Se a gente tem um sistema escrito por extenso, a gente vai reescrever ele usando notação matricial. Então, a ideia vai ser determinar os autovalores e os autovetores dessa matriz de coeficientes A. Como que a gente faz isso? Como que a gente determina o autovalor de uma matriz? A gente calcula o determinante de A menos lambda I e faz isso ser igual a zero. Então, A é a matriz de coeficientes do sistema, lambda vão ser os autovalores e I é a matriz identidade, certo? Se a A for uma matriz 2x2, a identidade vai ser 2x2. Qual que é a característica da matriz identidade? Diagonal principal, todos os elementos são iguais a 1, todos os outros restantes são iguais a 0, certo? E para cada autovalor lambda que a gente determinar, a gente vai calcular o autovetor correspondente K. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer a matriz A menos lambda vezes a identidade, aplicado no autovetor K, tem que ser igual a zero. Lembrando que esse zero aqui não é o número zero, é um vetor coluna, Porque isso aqui vai dar um vetor coluna também, certo? Então, enfatizando. Quando a gente calcula o autovalor, a gente faz o determinante ser zero. Determinante é um número, então esse zero é um número. Quando a gente calcula autovetor, a gente vai obter aqui do lado esquerdo um vetor coluna. Então, esse zero não é um número, é um vetor coluna formado por zeros. Então, quando a gente for resolver para calcular os autovalores, o determinante de A menos lambda I, a gente vai obter alguns polinômios. E aí a gente também vai analisar os casos de autovalores, os três casos, reais e distintos, reais repetidos e complexos conjugados. Então, vamos lá. Primeiro caso, autovalores reais e distintos. Então, a gente tem aqui N autovalores reais e distintos da matriz A, certo? E K1, K2, Kn, os autovetores correspondentes a esses autovalores. Então, a solução geral do sistema vai ser a combinação linear
entre o alto vetor e a exponencial do alto valor vezes t. Então, vai ser C1 alto vetor K1 exponencial de lambda 1t. C2 alto vetor K2 exponencial de lambda 2t. E assim por diante, certo? Caso 1, autovalores reais e distintos. Próximo caso, a gente vai subdividir. Quando a gente tem autovalores reais repetidos, quando eles têm multiplicidade 2 e quando eles têm multiplicidade 3. O que isso quer dizer? Multiplicidade 2 quer dizer que ele vai ser ali, né, um binômio elevado ao quadrado e que ele vai ter só uma raiz, certo? Uma raiz repetida 2 vezes. Então, se a gente tem lambda, um alto valor de multiplicidade 2, e a gente só vai ter um autovetor associado a ele, então a solução geral vai ser dada dessa forma. A primeira parte vai ser escrita de maneira usual, né? C1k exponencial de lambda t, onde k é o autovetor correspondente ao autovalor lambda, certo? E aí a gente vai ter C2 exponencial do autovalor vezes t, kt mais p. Opa, quem que é esse p aqui? Então, vamos lá. Para a gente determinar o autovetor k, a gente vai fazer isso da maneira usual, igualando a zero. E para a gente calcular esse autovetor p, ao invés de igualar a zero, a gente iguala ao autovetor que a gente encontrou anteriormente, certo? Então, dessa forma, a gente calcula k e p e substitui aqui na solução. Apesar de vocês terem o material de vocês, né, na hora de resolver a atividade avaliativa, essa solução vai ser dada na prova, tá bom? Na folha ali da prova. E o subcaso 2, né? Quando o alto valor tem multiplicidade 3. Então, a solução vai ser dada dessa forma. K e P vão ser dados da mesma maneira. Então, K eu igualo a zero. O P eu igualo ao autovetor que eu achei anteriormente. E o Q eu vou igualar ao autovetor P, certo? E a solução é dada por essa expressão aqui. Então, a gente seguindo aqui, né, o terceiro caso de autovalores complexos conjugados. Então, a gente tem lambda 1 e lambda 2, autovalores complexos conjugados de A. Se os autovalores são complexos conjugados, então os autovetores também vão ser complexos conjugados. E a solução vai ser dada dessa forma. C1 exponencial de AT, onde A é a parte real do autovalor, que multiplica. Esse ρ de K1 é a parte real do autovetor, vezes cosseno de BT, onde B é a parte imaginária do autovalor, menos a parte imaginária do autovetor, vezes o seno de BT, mais constante C2 exponencial de AT, onde A é a parte real do autovalor, parte imaginária do autovetor, cosseno de BT, mais a parte real do autovetor seno de BT. E esse caso, né, de autovalores complexos conjugados, a gente só vai calcular um autovetor, porque se os autovalores são complexos conjugados, os autovetores também vão ser, certo? Então, vocês escolhem um autovalor, calcula lá, né, substitui na matriz e determina o autovetor correspondente. E quem que é esse ρ de K, esse Im de K? Então, só um exemplo aqui, né? A gente tem um vetor complexo, menos 2 mais 2i na primeira linha e 1 na segunda linha. Então, a gente vai abrir esse vetor em parte real e parte imaginária. Quem que é a parte real da primeira linha? É o menos 2. A parte real da segunda linha? 1. Mais i, né, para representar aqui o número complexo. Quem que é a parte imaginária da primeira linha? É o 2, lembra? Né? Parte real e parte imaginária são formadas por números reais, então esse i fica aqui de fora, certo?
E quem que é a parte imaginária da segunda linha? É 0. Então, a parte real do autovetor é menos 2, 1. E a parte imaginária é 2, 0. Então, pessoal, só enfatizando aqui, tá bom? O i, ele não entra nas partes imaginárias. Quando aqui, por exemplo, eu tenho o autovalor a mais ib, e aqui eu vou fazer o cosseno da parte imaginária do autovalor, eu vou colocar só o valor real de b. O i não entra. Se entrar, tá errado, porque aí vai ser cosseno de função complexa, é outra coisa completamente diferente, tá bom? Então, parte imaginária, o i nunca entra. O i vai estar ali para representar, para indicar quem que é essa parte imaginária. E aí, aqui no YouTube, né, tem uma playlist também de exercícios do método de autovalores e autovetores, vocês assistam. Se vocês tiverem alguma dúvida, me procurem nos horários de permanência ou por e-mail. Com isso, a gente encerra o conteúdo da nossa terceira atividade avaliativa e, consequentemente, o conteúdo da nossa disciplina. Muito obrigada pelo semestre, espero que vocês tenham um bom desempenho, que vocês tenham sucesso daqui para frente. Até mais!